Boa noite, pessoal. Acho que estamos ao vivo, né? Pessoal, boa noite. Estamos na última noite do ciclo de palestras dessa semana aqui, o Astronomia ao Entardecer, que é a segunda vez que acontece, tá? E a primeira vez, ano passado, foi lá no Planetário, né? Nós tivemos esses encontros presenciais. Esse ano, por conta da pandemia, estamos aqui no universo online, mas compartilhando também ciência, compartilhando aí astronomia com o público. O LINEA é o Laboratório Interinstitucional de Astronomia. Ele reúne universidades e centros de pesquisa do Brasil e promove a participação brasileira nos grandes levantamentos. Tá? A astronomia hoje ela é praticamente toda baseada em levantamentos, mapeamentos do céu. Isso gera uma quantidade muito grande, uma quantidade gigantesca de dados, e a gente está falando aqui também, vocês talvez tenham ouvido falar nos termos Big Science ou Big Data, e o Linea faz a ponte aí dos pesquisadores brasileiros com esses dados que vêm dos grandes levantamentos. E é uma oportunidade de colocarmos pesquisadores que estão na crista da onda aí, ou no front, como gosta de falar o Márcio Maia, da pesquisa, e para falar para a gente aí. Tá? Então, é uma grande satisfação. Foi uma semana maravilhosa e recomendo que vocês busquem aí no canal do Line, aí no canal do Planetário, as palestras de toda semana, porque foi uma sequência realmente memorável que vai ficar gravada aí. Tá bom? Márcio, apresentar aí nossa palestrante. Certo. Eu só adicionaria que esta semana é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Todos os anos existe uma grande mobilização por parte dos cientistas em fazerem atividades para levar ao público as informações mais atuais sobre o que é feito em pesquisa nas mais diversas áreas. Esse ano, a Covid tomou conta da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, então o que está acontecendo são palestras apresentadas através da internet. Então, essas palestras têm sempre as suas dificuldades inerentes, cai a conexão, o som dá uma travada, a interação depois entre o público e o palestrante fica um pouco mais dificultada, mas a gente lembra que vocês podem anotar no chat do YouTube as questões que a gente, ao final, alguém repassa para o palestrante e responde na medida do possível aí. Bom, essa semana nós tivemos palestras que trataram desde as nossas vizinhanças, o sistema solar, trataram de ir um pouco mais longe, falando da Via Láctea, e também falando sobre aspectos bastante atuais que envolve algumas das pseudociências, em particular, numa palestra onde foram comentados alguns aspectos sobre a astrologia. Mas hoje, para fazer um fechamento, vai ser simples. Nós vamos falar sobre o universo inteiro, modestamente, né? Da onde viemos, para onde vamos, tem fim, não tem fim, aquelas questões que estão no íntimo da nossa mente. E para falar sobre isso, nós trouxemos a professora Mariana Pena Lima. Ela é professora da Universidade de Brasília. Ela fez o seu doutorado e o seu mestrado em física, mestrado em Brasília, doutorado no CBPF, na parte de cosmologia, e atualmente ela faz a sua pesquisa, continua fazendo na parte de cosmologia.
é uma das participantes brasileiras do levantamento chamado LSST. É o levantamento que vai utilizar um telescópio dedicado de mais de 8 metros de diâmetro e que vai observar o céu aqui do hemisfério sul por 10 anos. Então, esse é um projeto fabuloso, gigantesco, e que tem como alguns dos objetivos principais jogar um pouco mais de luz sobre como que o nosso universo funciona. Então, eu vou deixar para a Mariana contar um pouco essas histórias e trazer algumas das dúvidas que nós temos. Nós não temos só respostas, eu acho que nós temos mais dúvidas e que talvez a gente consiga, nos próximos 10 anos, ter um avanço como a gente já teve nos últimos 10 anos com alguns outros empreendimentos astronômicos. Então, Mariana, obrigado por ter aceito o convite e a plateia é toda sua aí para você expor a cosmologia. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada a todos pelo convite. É um prazer e uma satisfação poder participar mais uma vez da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É uma atividade que eu gosto de participar desde a minha época de estudante. E vou agora compartilhar aqui a minha tela. Está tudo certinho, né? Todos podem ver. E como o Márcio estava comentando, eu vou falar de cosmologia, que é um assunto que eu acho que, mesmo para quem não é pesquisador, não é da área de exatas, eu acho que é um tema que fascina a todo mundo, ou a quase todos, né? Isso porque a cosmologia é a ciência que descreve, que estuda a evolução do universo, e como o Márcio falou, a gente dentre as perguntas que a gente faz, né? Qual seria a origem do universo? Qual o tamanho do universo? Será que o universo vai ter um fim? Então, são diversos questionamentos que eu acho que muitas vezes a gente traz desde a infância. E que é esse ramo da ciência que tenta encontrar algumas dessas respostas. Nessa apresentação, eu vou falar qual é o panorama atual, tá? Qual o cenário atual da cosmologia. A gente chama isso de modelo padrão da cosmologia, tá? Então, dadas as observações que a gente faz com os levantamentos, os telescópios, satélites, com toda a instrumentação que nós temos disponível e que nós estamos construindo, a gente faz observações de diferentes objetos astronômicos, diferentes informações, tá, que a gente consegue captar, e a partir disso a gente constrói esse quebra-cabeça. Então, de um lado, a gente tem uma teoria, um modelo que a gente escolhe por utilizar, e essa escolha não é arbitrária, não é aleatória. E dada essa teoria, a gente vai fazer o confronto o quê? O que essa teoria nos diz em relação ao que eu espero observar dado essa teoria. Fazemos as observações e a gente faz esse confronto para ver se o que eu estou supondo, se essa modelagem que a gente está construindo, ela corrobora se ela está de acordo com o que a gente está observando. Então, essa é a ideia, no fim, são esses testes, são essas modelagens que a gente propõe, são essas observações que a gente trata e a gente captura os dados, faz todo um tratamento e tem toda uma ciência aqui para fazer essa ponte e testar essa modelagem teórica com os dados observacionais. Então, aqui nessa apresentação, eu vou falar de uma das modelagens, a modelagem padrão, e por isso a gente chama de modelo padrão da cosmologia, e vou mencionar alguns observáveis. O que alguns observáveis indicam, nos dizem, tá? Dado esse modelo. Então, por exemplo, eu começo trazendo aqui a primeira informação que eu vou trazer para vocês é a respeito da composição do universo, a composição atual, tá? Então, atualmente,
dado o modelo que vai ficar claro daqui a pouco qual é, baseado em quais hipóteses, dado esse modelo padrão, a gente tem o quê? Que aproximadamente 70% do universo hoje é composto pelo que a gente chama de energia escura. 25% do que a gente observa hoje corresponde ao que a gente chama de matéria escura, tá? Então, nós temos 95% da composição do universo hoje dado por substâncias, por quantidades que a gente não sabe exatamente o que elas são, tá? Então, a gente tem de um lado a energia escura e do outro a matéria escura. E os outros 5%, somente 5% da composição hoje do universo corresponde à matéria que nós estamos acostumados, que são o quê? São as estrelas que nós vemos, planetas, o átomo de hidrogênio, tá? Neutrinos e outros elementos pesados, aqueles que a gente conhece da tabela periódica, tá? Das aulas de química. Então, somente 5% do universo hoje é composto por quantidades que a gente sabe identificar, que a gente sabe exatamente quais são, tá? E em relação a esses 95%, por que eles estão aí? O que a gente chama de energia escura? O que a gente chama de matéria escura? De onde surgiu isso? Por que a gente precisou colocar esses elementos, tá? Então, eu vou tentar aqui nessa apresentação trazer mais informação do porquê eles surgem, não é mágico, e eu espero que isso fique claro, ok? Então, aqui nesse diagrama, a gente tem um cenário da história do universo, da evolução do universo, descrito pelo modelo padrão, ok? Então, pelo modelo padrão, o universo tem um início, que é o famoso Big Bang, e aí eu quero deixar claro, porque muitas vezes na literatura, na divulgação científica, é como se tivesse havido uma explosão, o universo estivesse todo concentrado em alguma região pequena e esse ponto, essa região explodiu e daí isso que a gente chamaria de Big Bang e houve toda essa... E aí vem toda a evolução, né, do universo. Então, esse seria o princípio. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que, no fundo, o modelo padrão, o que a gente chama de Big Bang, na verdade, é uma singularidade, é uma região, é um estado onde as energias presentes são tão altas que a gente ainda não tem uma teoria, a gente não tem como modelar ainda esse suposto início do universo, tá? Então, existem diferentes modelos com ricochete, modelos de universo eterno, né? Que tentam explorar. Então, é uma área, a gente chama de cosmologia primordial, é uma área de estudo, tá? Em desenvolvimento, grande desenvolvimento, que tenta encontrar uma solução para esse início do universo, para a cosmologia primordial. Então, o modelo padrão, a gente vai ver aqui que ela descreve muito bem boa parte da história da evolução do universo, mas esse iniciozinho, que a gente chama de Big Bang, é algo que não é abordado. A gente tem uma singularidade e a gente sabe que o modelo que a gente tem hoje não é capaz de descrever esse bem iniciozinho do universo, tá? Se é que foi o início e no caso, se ele não for eterno, tá? Então, quero deixar isso claro para vocês e tenho em mente que várias áreas de pesquisa abordam essa questão, e aí que vários de vocês já devem ter visto em relação à gravitação quântica, né? Nós não temos ainda uma teoria para a gravitação quântica e é essa área esse domínio que tenta encontrar uma explicação para esse início ou essa fase bem do passado do universo. Mas, dado isso, o modelo padrão ele vai descrever o quê? Ele descreve bem essa região desse quando ocorre essa variação aqui do tamanho do universo até hoje. Essa ideia dessa figura aqui
é para dar uma ideia para vocês da expansão do universo. Então, a gente sabe que o universo está se expandindo. Então, se em algum tempo do passado eu tenho a distância entre essa bolinha e essa presilha de cabelo, em algum ponto do passado eles estavam a essa distância, a gente sabe que com o passar do tempo elas vão se afastar uma da outra, porque o universo está em expansão, ok? Então, a gente tem o quê? Um período aqui, esse período inicial aqui, amarelinho, a gente chama de período inflacionário. Então, nessa região aqui, a gente não tinha ainda as partículas que a gente conhece, a gente, a modelagem que a gente constrói hoje, a gente diz que havia um campo que a gente chama de inflaton, tá? E aí o universo, em algum momento, tinha um certo tamanho e num curto período de tempo, esse curto período dado o tempo do universo, tá? O universo expandiu rapidamente, tá? Então, isso que a gente chama de período inflacionário. E no fim desse período inflacionário é que são os modos dos campos, as partículas que a gente conhece, elas começam a ser criadas no fim desse período, e aí a gente descreve, a gente tem essa região, esse período aqui que a gente chama de nucleossíntese, que é onde as partículas que a gente conhece são criadas, tá? Por exemplo, os átomos de prótons, as partículas próton, nêutrons, os elétrons, tá? Eles são criados aqui nessa fase que a gente chama de nucleossíntese, conforme, então, o universo nesse período é um mar muito quente, é um plasma, um gás muito quente, cheio dessas partículas, e a energia é tão grande que você não consegue nem, até um certo ponto, você não consegue nem formar um átomo de hidrogênio. Conforme o universo vai expandindo, a temperatura do universo cai, ele vai se esfriando, e com esse resfriamento, aí sim você consegue fazer com que um nêutron, um próton e um elétron consigam formar um átomo de hidrogênio. Nessa fase aqui, a gente tem toda essa interação das partículas, os fótons, que são as partículas de luz, interagindo com esses elétrons, com esses prótons, e, nesse sentido, a gente tem uma fase em que os átomos de hidrogênio vão começar a ser formados, mas vem um fóton muito energético e arranca esse elétron desse átomo de hidrogênio, digamos assim. Conforme o universo vai expandindo e esfriando, esse evento, esse fenômeno que eu falei, ele vai acontecendo cada vez mais raramente, até o momento que o universo vai estar tão frio que esses fótons não têm mais energia suficiente para quebrar esses átomos de hidrogênio. Nesse momento, a gente fala que os fótons, a gente constrói dessa maneira, né? Os fótons eles vão começar a viajar pelo universo livremente, e esse é o momento que a gente chama de última superfície de espalhamento. E aí eu já vou chamar a atenção, porque essa informação aqui, eu quero que vocês visualizem bem esse quadro onde eu estou passando o cursor. Esse momento aqui de última superfície de espalhamento é o sinal mais antigo que a gente consegue observar. Essa é a famosa radiação cósmica de fundo, tá? Então, esse é um dos grandes dados que a gente mede, e mede com bastante precisão, e essa informação desses fótons, de quando o universo tinha somente por volta de 300 mil anos, é a informação mais antiga que a gente consegue capturar, e ela nos diz muito sobre a evolução do universo, sobre a composição do universo, tá? Para vocês terem uma ideia, eu falei que essa informação aqui ela foi emitida quando o universo tinha em torno de 300 mil anos, e hoje estima-se que o universo tenha da ordem de aproximadamente 14 bilhões e meio, tá, de anos. Após a emissão, esses fótons, eles vão navegar pelo universo, né? Vão viajar quase que livremente, tá? E a partir nesse período aqui, dessa partezinha roxa até hoje, tá? A gente tem o quê? A formação das estruturas. Então, todos os objetos astronômicos, as estrelas, galáxias, quasares, aglomerados de galáxias, os planetas, nós, toda a formação desses objetos ocorre aqui nessa fase mais recente do universo. Então, para falar de cosmologia, a gente precisa, para fazer toda essa modelagem, a gente precisa o quê? Falar de uma teoria de gravitação, tá?
Então, lá no século XVII, a gente tem o quê? A teoria de gravitação. Newton, né, faz a proposta de toda uma teoria, e a gente tem a teoria de gravitação de Newton. Do ponto de vista da física newtoniana, essa que a gente estuda na escola, a gente tem o quê? A gravitação, ela atua por meio de força, tá? E aí é que eu coloquei uma formulinha, que a gente tem a constante gravitacional, e a gente tem o quê? Que dois corpos que têm massa, tá? Eles vão se atrair. Então, a gente tem a descrição da gravidade dada, ela é algo que vai existir sempre que você tiver corpos massivos, tá? E ela atua dessa forma aqui. Eu botei ela é proporcional à massa desses corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses corpos, tá? Então, novamente aqui, eu posso falar da força gravitacional que existe entre esses dois corpos. A massa de cada um desses corpos vai estar envolvida e a distância entre elas. Só que a gente conhecia alguns problemas, como, por exemplo, essa descrição, ela exige que a força haja instantaneamente. Então, isso não é algo satisfatório, né? Porque como que o Sol, a Lua, a Terra, como que um corpo sabe que o outro existe, né? Como que essa força atua de forma instantânea? E isso já era um problema. Aqui outra coisa, outra descrição, né? A gente tem massa atrai massa. Mas esse modelo, essa teoria, ela explica bem o movimento por exemplo, dos planetas aqui do Sistema Solar. Então, ela descreve bem o movimento da Lua ao redor da Terra, o movimento da Terra ao redor do Sol e dos outros planetas do Sistema Solar. Mas conforme a gente conforme a tecnologia foi avançando e a qualidade das medidas, né, foi avançando, a gente começa a se deparar com regimes, com situações em que a teoria não descreve mais tão bem, não com a precisão suficiente, tá? Os dados que a gente está observando. E aí a gente, uma dessas primeiras medidas, desses primeiros efeitos, né, que você não tinha mais uma concordância boa entre modelo e observação, era a descrição do movimento de precessão da órbita de Mercúrio, tá? Do planeta Mercúrio. E aí vem toda a necessidade de você ter uma modificação na teoria de gravitação newtoniana, tá? Mas no início do século XX, o Einstein vem com uma proposta de uma teoria de gravitação, que é o que a gente chama da relatividade geral, que é completamente diferente da perspectiva que a gente tinha até então, tá? Seja pela física newtoniana, seja até mesmo como a gente descreveu o eletromagnetismo. Então, o Einstein propõe a relatividade geral, tá? Em que a gente faz o quê? A gente conecta o conteúdo material do universo. Então, por exemplo, esses corpos, a gente conecta agora com a geometria do espaço-tempo. Então, até a descrição de Newton, a gente não fazia uma conexão direta com a geometria do espaço-tempo, tá? Era algo que a gente não precisava incluir diretamente na modelagem. Só que aqui a relatividade geral ela faz isso. Então, aqui nessa figura, a gente tem, por exemplo, essa parte quadriculada é uma descrição desse espaço-tempo. O espaço-tempo é o quê? O espaço tridimensional onde a gente vive, e a gente tem também a coordenada temporal. O tempo, que está correndo para todos nós, tá? Essa é a quarta dimensão, que forma o que a gente chama de espaço-tempo. Então, aqui a gente tem nessa figura essa área quadriculada aqui, representando essa parte espacial do espaço-tempo, tá? E como a gravidade é uma manifestação agora da geometria desse espaço-tempo. Então, vejam aqui que a gente tem uma bola vermelha, uma laranja e uma amarela, cada uma com um certo tamanho para representar diferentes massas, tá? E dado a massa de cada corpo, isso vai gerar um campo gravitacional maior ou menor. Então, quanto maior a massa, maior o potencial gravitacional gerado ao redor dela. Então, maior vai ser a distorção maior vai ser a curvatura do espaço aqui perto desse corpo, certo?
Agora, o que é mais interessante, o Einstein veio com essa proposta completamente diferente, inovadora para a teoria de gravitação, e nessa teoria da gravitação que ele propõe, você prevê vários fenômenos que não eram previstos pela teoria de gravitação newtoniana. Dentre esses fenômenos, a gente tem o que a gente chama de atraso de tempo gravitacional. Então, se eu faço uma observação de uma estrela, se eu observo uma estrela aqui da geometria do espaço, Pessoal, acho que a Maria potencial gravitacional fazer o quê? Com que a luz chegue um pouco mais tarde, digamos assim, do que a gente esperaria. Então, a gente tem esse efeito de atraso de tempo, que a gente chama de atraso de tempo gravitacional, e também a gente tem o lenteamento gravitacional, tá? Esse Pessoal, a Mariana está com um probleminha na internet dela. Oi. Voltou, Mariana. A sua internet travou. Onde que parou? Desculpa. Você estava falando sobre atraso de tempo gravitacional. Maravilha. Ótimo. Então, não foi pouco tempo. Então, agora vocês me ouvem numa boa? Estamos ouvindo. Sim, sim. Maravilha. Então, a gente tem diferentes fenômenos que são previstos agora pela teoria de gravitação de Einstein, que não eram previstos pela teoria de Newton. Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa é, será que esses fenômenos são reais, eles existem? E aí, se você faz essas previsões e consegue identificar a partir das observações, isso reforça cada vez mais essa teoria como uma boa teoria para descrever a gravitação. E é isso. Pessoal, acho que a Mariana de novo deu uma travadinha ali. Mariana? E acho que agora ela caiu mesmo. Vamos aguardar um pouquinho? Será que ela consegue voltar, Márcio? Acho que sim. Tá. Mas vamos dar uma esperadinha, porque as nuvens estão muito carregadas sobre Brasília. Aliás, já faz tempo. Faz tempo, né? É. Cara, já tem umas perguntas interessantes aqui sobre expansão do espaço. Essa imagem que ela estava mostrando aí da curvatura, né, do espaço-tempo é legal porque ela colocou... A gente tem essa imagem, uma imagem clássica, né, mas nessa que ela botou agora foi legal, que deu para ver bem a diferença da curvatura quando você tem diferentes massas. Gostei dessa imagem dela. Pessoal, só esperar um pouquinho, ver se a Mariana retorna aí para pegar a palestra do ponto. Ela caiu mesmo, que agora nem aparece aqui na nossa conexão. Mas ele deve estar voltando, Talvez seja legal se o Rodrigo puder mandar para ela o link, né, só para confirmar
que ela está com o link. A gente está com 5 perguntas aqui já bem legais. 5 perguntas. Uma coisa interessante que a gente percebeu nessa semana... Opa, está voltando. Pronto. Oi, pessoal. Vamos lá. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Conectei com a internet aqui do celular. Vamos ver se fica mais estável. São típico desse período de pandemia. Desculpa, pessoal. Já aparece minha tela novamente? Já. Não apareceu, Mariana. Maravilha. Então, vou retomar aqui a explicação sobre lenteamento gravitacional, porque eu não sei em que ponto que eu caí. Podia voltar um pouquinho? Um slide, aquele do espaço-tempo, esse é. Maravilha. Resumindo Maravilha. o que tu disseste. Certo. Então, aqui, resumindo, tá? A gente tem a teoria de gravitação de Einstein, que veio com uma nova proposta, com um paradigma completamente diferente, conectando a geometria do espaço-tempo, tá? Com a composição. Então, a geometria do espaço-tempo está aqui descrito nessas quantidades matemáticas, que são tensor de Hit, tensor de curvatura, escalar de curvatura, a métrica do espaço-tempo, com conteúdo, aqui a gente chama de tensor energia-momento, com conteúdo material do universo, tá? Então, essa teoria de gravitação de Einstein, ela faz diferentes previsões que são completamente diferentes, que não havia antes com a descrição da teoria de gravitação de Newton, como o atraso de tempo gravitacional e o lenteamento gravitacional. Então, eu vou falar em mais detalhes agora o que é o lenteamento gravitacional. Então, nós estamos aqui na planeta Terra como observadores, tá? Olhamos para o céu e vemos, por exemplo, uma galáxia que está muito distante. Se entre essa galáxia e nós, observadores, houver uma outra estrutura, como uma outra galáxia, ou, por exemplo, um aglomerado de galáxias, o que vai acontecer? Esse aglomerado de galáxias ele vai distorcer o espaço-tempo aqui ao redor dele, gerando o que a gente chama de um potencial gravitacional. E a luz, ao passar, a luz emitida por essa galáxia que está ainda mais distante de nós, ao passar perto desse aglomerado de galáxias, ele vai sofrer uma distorção. A trajetória dos raios de luz vão ser desviados, dado esse potencial gravitacional gerado pelo aglomerado. E isso a gente prevê, utilizando a partir da relatividade geral, a gente consegue prever, dado a posição de um objeto que a gente chama de fonte, que é essa galáxia de fundo. Esse aglomerado de galáxias, por exemplo, ele funciona como uma lente, tá? Por isso que a gente fala lenteamento gravitacional. Então, esse objeto ele vai funcionar como uma lente, criando ou diferentes imagens, vai distorcer, ele vai criar diferentes padrões dessa galáxia que está mais ao fundo, ok? É como se quando a gente vai, por exemplo, a um parque de diversão e entra numa sala de espelhos. A gente tem diferentes espelhos que são construídos com concavidades diferentes, não só planas, mas côncavo, convexo, com ondulações, e isso fornece uma imagem distorcida de nós. Então, a mesma coisa está acontecendo aqui. E a gente consegue prever que se, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de lenteamento gravitacional forte, ao invés de uma imagem dessa galáxia, a gente pode ver múltiplas imagens de uma mesma galáxia. Ou a gente pode ver o que a gente chama de arco gravitacional. Por exemplo, se a gente tiver um alinhamento perfeito, na mesma linha de divisão, a gente tiver um alinhamento perfeito entre observador, a lente, né? Aqui no caso, o aglomerado de galáxias, e a galáxia fonte, se a gente tiver esse alinhamento, a gente vai observar o que a gente chama de anel de Einstein, que vai ser um anel mesmo de luz em torno desse aglomerado de galáxias, em torno da lente. Okay? Então, esse é o que a gente chama de efeito de lenteamento gravitacional. Existe lenteamento gravitacional, o efeito, né? Ele pode se manifestar de forma forte, fraca, ou o que a gente chama de microlenteamento. Para vocês terem uma ideia, o microlenteamento ele é usado, a gente consegue fazer medições e ele é usado para identificar planetas fora do nosso sistema, tá? A
a gente chama de exoplanetas, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem diferentes imagens. Essas são imagens reais, tá? Obtidas pelo Hubble Space Telescope, onde você tem aqui uma galáxia, essa parte mais brilhante, tá? Amarela, ela é uma galáxia que está funcionando aqui como uma lente gravitacional. E aqui a gente pode ver esses traços, essas imagens em azul, elas correspondem, por exemplo, aqui a gente tem um arco gravitacional bem marcado, tá? Esse outro ponto aqui também tem um pequeno arco, mas a gente tem uma imagem de um mesmo objeto. Então, esses diferentes pontos aqui são imagens múltiplas de um mesmo objeto que está atrás dessa lente. Então, aqui é uma manifestação, tá? Aqui são dados reais, são imagens reais que a gente verifica esse efeito de lenteamento gravitacional forte, ressaltando que não é previsto, isso a gente não prevê com a teoria de Newton, tá? Então, isso daqui reforça a gente consegue validar ainda mais, a gente usa diferentes observações, tá? Para validar a relatividade geral, e essa é uma delas, ok? Como eu falei, a gente tem também o lenteamento gravitacional fraco. E aí eu já trago esse exemplo aqui para falar de uma das componentes do universo que a gente chama de matéria escura e que, em princípio, a gente ainda não tem maiores detalhes de que tipo de partícula, quais tipos de partícula que formam essa matéria que a gente observa, tá? Então, a gente tem diferentes evidências para falar da presença de matéria escura quando a gente usa o que? A relatividade geral como teoria para descrever a evolução do universo. Então, aqui essas imagens, elas mostram a foto de dois aglomerados de galáxias, ok? Então, aqui eu tenho um aglomerado maior, aqui eu tenho um aglomerado menor, e eles estão indo um de encontro ao outro, vão se colidir, tá? Esses dois aglomerados vão se colidir. Essa imagem aqui, ela é uma foto desses aglomerados no óptico, feita no espectro visível da luz, tá? Então, aqui a gente vê esses diferentes pontinhos representam galáxias ou estrelas, tá? E aí aqui, pensem na foto, essa foto ela tá chapada. Então, lembre-se que aqui a gente tem essas diferentes fontes luminosas, mas elas estão em a diferentes distâncias de nós, ok? Então, nem tudo que vocês estão vendo aqui fazem parte dos aglomerados, tá? São os pontinhos menores que fazem parte, não esses grandes aqui não, ok? Isso é uma foto no óptico, desses dois aglomerados. Aqui, desse outro lado, do lado direito, eu estou mostrando uma foto desses mesmos aglomerados, mas feitos com um instrumento que faz a medida em raio-x, tá? Então, a gente agora está em outras frequências do espectro da luz, tá? Então, quando a gente faz uma foto, tira uma mesma foto desses objetos, mas agora em raio-x, a gente observa isso daqui, ok? E aí, o que essas fotos aqui representam? Qual é uma das análises que a gente consegue tirar? O aglomerado de galáxia, ele é formado por galáxias, tá? Ele é um conjunto de várias galáxias, mas não só isso. A gente sabe que para formar também um aglomerado de galáxias, a gente tem um gás muito quente, um plasma, tá? Que compõe esse aglomerado de galáxias. Esse gás muito quente, ele emite bastante radiação na frequência de raio-x, tá? As galáxias que compõem os aglomerados, eles são os objetos que a gente vê, por exemplo, no óptico, como essa foto aqui do lado esquerdo, tá? Então, o aglomerado, em princípio, é composto por galáxias, como nós estamos vendo aqui, e por esse gás muito quente, como a gente consegue ver aqui com essa foto em raio-x, tá? E aí, ok, temos essa composição desse gás muito quente, que a gente chama de meio intracluster, e as galáxias aqui, esses objetos luminosos. Essa análise aqui, ela nos diz o quê? Pela foto em raio-x, a gente consegue definir aqui é por coloração, tá? Quanto mais claro, mais denso é o aglomerado. E conforme a gente
ele vai ficando vermelho e depois essa cor descrita pelo azul, é onde esse gás está ficando, esse plasma está ficando rarefeito. Então, aqui a gente consegue identificar quais são os centros mais densos dos dois aglomerados. Aqui seria a posição dessa parte mais densa do aglomerado maior e aqui a região mais densa desse aglomerado menor, tá? Lembrando que são dois aglomerados em colisão. Então, essa é a foto em raio-x. Quando a gente faz medida, quando a gente faz observações do efeito de lenteamento gravitacional fraco, a gente obtém um resultado bem diferente. Que o efeito agora de lenteamento gravitacional fraco, diferente do forte, que a gente via nitidamente arcos gravitacionais ou imagens múltiplas, como eu mostrei aqui nesse slide anterior, tá? O efeito de lenteamento gravitacional fraco, o sinal é bem mais fraco. Então, o que a gente vai ter é o quê? Se eu tenho uma galáxia que é assim, ela vai sofrer uma pequena distorção na sua inclinação, na sua elipticidade. Então, a gente vai tirar um sinal, você não consegue nem fazer uma medida individual. A gente tem que olhar um certo conjunto, tá? A gente vai fazer uma medida, estatisticamente, a gente vai medir as elipticidades de diferentes galáxias, tá? E aí sim, com esse sinal, com o sinal de todas as elipticidades dessas galáxias, a gente consegue dizer, tirar essa informação do lenteamento fraco. Esse sinal de lenteamento fraco, aqui nessas imagens, ela está descrita por essas linhas verdes, tá? Então, essas linhas verdes aqui, elas vão definir diferentes regiões de informação de diferentes densidades dos aglomerados de galáxias obtidos a partir do sinal da medida de lenteamento gravitacional fraco. E dado esse sinal de lenteamento gravitacional fraco, ele diz o quê? A gente obtém que a região mais densa do aglomerado maior é essa região aqui. Deixa eu colocar o cursor aqui. Então, aqui estaria a região mais densa do meu aglomerado maior. Vejam a distância, tá? Para o que é esperado via observação em raio-x. E aqui está a posição do centro mais denso do aglomerado menor, e também eu tenho uma distância considerável em relação ao que você espera, ao que você obtém via o sinal em raio-x. Então, essa daqui é uma das evidências que a gente tem, que além de galáxias e esse gás muito quente formando aglomerado, a gente também tem o quê? Uma matéria que a gente não está vendo aqui via observação via eletromagnetismo. Então, a gente não consegue, no espectro de emissão do fóton, a gente não consegue detectar diretamente o que é essa quantidade que está fazendo com que eu tenha essa informação de que a parte mais densa do aglomerado de galáxias está aqui bem distante do que esperado desse gás que forma um aglomerado. Então, essa é uma das evidências da existência da matéria escura. Isso porque o sinal de lenteamento que a gente obtém, ele decorre de uma massa, da presença de massa. Por quê? É massa ou energia que vai distorcer o espaço-tempo. Então, o efeito que eu estou vendo, e aí eu posso voltar para cá também, o efeito que eu vejo desse lenteamento, se eu considerar somente a massa luminosa que a gente vê através dos fótons que a gente capta com os nossos telescópios, se eu usar só a massa estimada, dada a quantidade, né? A gente chama de massa luminosa, a massa luminosa ela não consegue gerar um potencial gravitacional forte o suficiente para eu ter esse tipo de efeito. Então, só com a massa luminosa que a gente estima desses objetos, ela não é capaz de gerar um campo gravitacional para a gente ter esses efeitos de arco gravitacional, de imagens múltiplas e até mesmo desse sinal de lenteamento gravitacional fraco. Então, a partir daqui a gente infere, então tem uma matéria que eu não estou vendo,
que eu não consigo medir diretamente, mas que ela está lá porque eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma inferência sobre o potencial gravitacional que é gerado por aquele objeto. Então, hoje a gente sabe que o quê? Um aglomerado de galáxias ele é composto por volta de 3% somente por galáxias, em torno de uns 10% desse plasma quente, e o restante, aproximadamente 80% do aglomerado, 85% do aglomerado, é formado por matéria escura. Tá? Então, você tem que ter um objeto muito mais denso do que esse que a gente observa para gerar um potencial gravitacional que a gente consegue identificar via, por exemplo, efeito de lenshamento gravitacional. Okay? Então, essa é uma das evidências da existência de matéria escura. Outra suposição, isso tudo a gente está usando relatividade geral, tá? O modelo padrão da cosmologia, a gente usa a relatividade geral como modelo teórico para fazer as nossas descrições, tá? E como eu falei, a gente está unindo, a relatividade geral ela linka a geometria do espaço-tempo com o conteúdo material, energético, tá? do próprio universo, ok? Então, aqui, uma suposição que a gente faz para falar do modelo padrão da cosmologia, a gente supõe que em grandes escalas, quando eu olho grandes distâncias, tá? A gente supõe que o universo é homogêneo e isotrópico, tá? E aí eu quero que vocês vejam aqui esse mapinha. Eu poderia olhar uma região pequena desse mapa e ele não seria, olhando uma região pequena desse mapa, eu não teria uma homogeneidade, nenhuma isotropia. É como a gente contar quando a gente anda de avião. Quando o avião está ainda no aeroporto, você consegue ver o próprio aeroporto, outros aviões, a pista, as pessoas que trabalham na pista, tá? Árvores, casas, a gente consegue ter esse panorama. Conforme o avião decola e vai ganhando altitude, que ele vai se afastando cada vez mais da superfície da Terra, aquilo que a gente identificava claramente como poste, carro, casa, pessoa, a gente não consegue mais fazer essa distinção. E, no fim, a imagem que vai se criando quando a gente está a grandes altitudes, quando você olha para baixo, é de um... A gente vai tendo essa noção, basicamente, uma distribuição quase que homogênea sobre a superfície da Terra. A gente basicamente vê a diferença do que é terra e o que é água, e só. Tá? Então, essa é a ideia quando eu falo de olhar em grandes escalas. Tá? Pensa no avião quando a gente está a uma altitude muito grande. Quando a gente faz isso, agora, com a informação que a gente tem do universo, e aí a gente abre esse panorama, abre esse leque, olhando em grandes escalas, a gente tem uma boa aproximação de que o universo é descrito o universo pode ser descrito de forma homogênea e isotrópica, a parte espacial, tá? Então, outra analogia, se a gente olha só o sistema solar, não é nem um pouco homogêneo nem isotrópico. A gente olha para o céu, tem a Lua de um lado, se é de dia, a gente vê claramente o Sol, tem um Sol aqui, se ele estiver nessa posição. Se olha para o outro lado, não vai ter outra estrela semelhante, tá? Então, ele é bem não homogêneo, não isotrópico. Mas quando a gente vai afastando, vai fazendo imagens cada vez mais profundas, e aqui essa é a ideia dessa figura, tá? A gente tem essas cascas esféricas e eu estou observando cada vez mais longe, tá? Então, digamos que aqui eu vejo a nossa galáxia, aí aqui eu olho um pouquinho mais distante e assim sucessivamente. Essa última casca que eu estou vendo aqui é justamente que a gente está chapando, essa é a mesma imagem que essa aqui, tá? É o que a gente chama da última superfície de espalhamento, que eu mencionei lá no início da apresentação, que é aquele momento que os fótons, no fim da nucleossíntese, quando os fótons começam a viajar livremente, tá? Essa é a foto que a gente tira, é a foto mais antiga que a gente tem do universo. Essa foto aqui traz informação do universo quando ele tinha... os fótons foram emitidos, né, quando o universo tinha em torno de 300 mil anos, tá? E a gente tem uma boa aproximação, a gente tem uma excelente evidência observacional para fazer essa aproximação na nossa modelagem de que o universo, a gente chama a descrição, né, do universo de fundo, o pano de fundo do universo é homogêneo isotrópico, tá? Esse pano de fundo. Em cima disso, a gente vai colocar perturbações, tá? Vão gerar inhomogeneidades, mas são inhomogeneidades, e aí aqui já é
já estou descrevendo parte da modelagem, tá? Como a gente constrói teoricamente, tá? Essa descrição, a gente pinta essas homogeneidades, deixa elas evoluírem, o que serão hoje os planetas, galáxias, estrelas, tá? Aglomerados de galáxias, mas essa é a ideia. Então, a gente tem outra suposição aqui, que o universo homogêneo e isotrópico em grandes escalas, ele é baseado, sim, em observação, tá? Porque aqui o que eu quero deixar claro é, a gente faz suposições teóricas, mas sempre com o pé no que os dados, no que a gente observa. Eu quero deixar claro que a gente não está jogando, fazendo uma construção aqui do quebra-cabeça, arremessando um tijolo por cima do muro. Não, a gente está indo passo a passo, passa o cimento, coloca mais um tijolinho, tá? A construção não é aleatória, tá? Outra observação que a gente tem. Outra observação são as supernovas do tipo 1A. A supernova do tipo A a supernova é uma explosão que ocorre. Aqui eu coloquei essas gravuras. A gente tem, por exemplo, uma estrela do tipo anã branca. Em geral, a explosão o que a gente chama de supernova ocorre para sistemas binários, em geral. Então, você tem, por exemplo, uma anã branca e um outro tipo de estrela, uma anã branca menor ou uma gigante vermelha. Elas estão girando uma em torno da outra. E, por exemplo, nesse caso, elas giram até se colidirem. Quando elas se colidem, dá essa grande explosão, que é o que a gente chama de supernova, tá? Esse é um fenômeno, é um evento que a gente consegue capturar, medir. A supernova, o que é interessante dela é que ela tem o brilho dela, que a gente chama de curva de luz, né? Ela varia com o tempo, só que esses eventos que ocorrem no céu, esses eventos da supernova do tipo 1A, elas ocorrem no mesmo padrão. E a gente usa esses dados, a gente chama de vela padrão, a gente usa esses dados para obter informação sobre a cosmologia, sobre a evolução do universo. Então, ocorrem esses fenômenos, a gente faz medidas, aqui a gente tem imagens, tá, de eventos de supernova, são esses pequenos pontinhos aqui, mas vejam, isso daqui é uma galáxia. Então, a gente consegue ver um ponto luminoso bem perto da galáxia, para vocês terem noção da magnitude, da intensidade de brilho desses eventos, ok? Então, aqui eu tenho diferentes imagens de diferentes supernovas, e aqui a gente tem um gráfico do brilho, da curva de brilho delas em função do tempo. Então, vejam que essa luminosidade vai ter um pico, tá? Ela vai aumentando, ela explode, aumenta, atinge o pico e depois decai. E aí foi verificado que supernovas do tipo A, essa curva de luminosidade, ela sempre se comporta da mesma forma. A gente observa, a gente chama, né? A gente observa de magnitude aparente, é o que a gente mede. A gente não tem conhecimento da magnitude absoluta, mas aí você consegue criar um certo padrão para ver qual é essa diferença, porque a gente espera que todas elas vão seguir esse mesmo padrão, tá? E aí, essa diferença da magnitude aparente absoluta, ela é o que a gente chama de módulo de distância. E esse módulo de distância, dado um modelo teórico, a gente consegue descrever esse módulo de distância em termos de um modelo em função de parâmetros cosmológicos, tá? Então, a gente usa esses dados observacionais de supernova do tipo 1A para dizer, olha, se eu observo essas curvas de luminosidades, essa distância, esse módulo de distância, o que isso me diz em relação ao modelo cosmológico, que me dá uma previsão sobre essa quantidade, sobre esse módulo de distância. E foi a partir dos dados de supernova do tipo 1A, que agora há mais de 20 anos, né, foi em 1998, que dois grupos independentes fizeram essas observações e chegaram à conclusão de que para ter a quantidade, para descrever o que a gente observa, para descrever o módulo de distância que a gente está observando, supondo relatividade geral e supondo que em grande escala o universo é homogêneo isotrópico, a gente precisa ter uma componente que vai me dar uma expansão acelerada do universo. Então, isso foi revolucionário, porque até então sabia-se, tá?
A gente já tinha observações medidas anteriores que indicavam que o universo estava em expansão. Isso desde o início do século XX, tá? Então, que o universo estava em expansão, todo mundo sabia. Mas como a gravitação é atrativa, todo mundo esperava que essa expansão tivesse acontecendo de forma desacelerada, tá? Então, vem esses grupos, esses dois grupos, no final da década de 90 e falam, não, ó, com essas observações de supernova do tipo A, para explicar o que a gente observa com supernova do tipo A, a gente tem que o universo está expandindo aceleradamente. Aí vem a grande questão, o que faz com que o universo se expanda aceleradamente hoje? E aí é que entra a famosa energia escura. É esse elemento a mais que a gente coloca, que hoje corresponde a praticamente 70% da composição do universo, tá? Então, hoje a gente tem essa maioria descrita por energia escura, que é essa quantidade que possibilita, dado o nosso modelo, que o universo esteja expandindo aceleradamente. O que exatamente compõe essa energia escura é objeto de estudo, tá? Diferentes levantamentos estão correndo atrás para fazer cada vez mais medidas para a gente poder ter mais informação, não só do que compõe a matéria escura, que lembra que eu quero que fique claro também que matéria escura e energia escura são problemas completamente diferentes, tá? A origem delas é completamente diferente. Você tem diferentes evidências observacionais, são diferentes observações que a gente faz que indicam que existe matéria escura, que indicam que existe energia escura, então são problemas bem diferentes também. E a grande busca agora na cosmologia é entender o que são a energia escura, a matéria escura. Aqui, no caso da energia escura, pode ser, se a gente supõe relatividade geral, e todas essas outras suposições que eu falei ao longo da apresentação, a gente chega aqui à conclusão que tem que incluir um termo, algo, a gente descreve em geral, faz a descrição desses componentes como fluido, então a gente fala que tem esse fluido exótico que permite essa expansão acelerada, tá? Mas também há correntes, e a gente também faz um tipo de estudo que, ao invés de mudar o lado, lembra lá da equação de Einstein, então ao invés de mexer com a composição material do universo, o que seria? Será que eu deveria mexer na geometria do espaço-tempo? Então, vários grupos trabalham com possibilidade da gente modificar a teoria de gravitação de Einstein, tá? Então, a dificuldade aqui é que quando você modifica a gravitação de Einstein, todas as observações que eram previstas pela teoria de Einstein e que concordam com as diferentes observações, elas têm que continuar valendo, tá? Então, você tem que dar conta de modificar a gravitação de Einstein, mantendo tudo o que funciona bem, digamos assim, e ainda dar conta da expansão acelerada. E aqui, se você fala que existe um fluido exótico que permite ter essa expansão acelerada, o que é esse fluido? A gente também precisa determinar. Então, essas são as grandes questões na área de cosmologia, tá? Descrição do universo bebê, desse início, se é que teve um início do universo, e matéria escura, o que é a matéria escura, e energia escura. A gente vai descrever como uma gravitação modificada ou é uma componente exótica mesmo, tá? Então, aqui minhas considerações finais, a gente tem tudo que eu mencionei aqui, justificando energia escura e matéria escura, existem outras observações que corroboram, tá, para a existência dessas duas quantidades, para a matéria escura, e aqui energia escura ou uma gravitação modificada, tá? E como o Márcio falou no início, eu queria ressaltar que o Brasil ele participa de diferentes levantamentos cosmológicos, como o LSST, o DES, que é o Dark Energy Survey. Dark Energy Survey e o JPAS são levantamentos que já estão em andamento, tá? O JPAS é uma colaboração feita entre Brasil e Espanha, tá? O Bingo é outro levantamento de investigação cosmológica que está sendo construído no Brasil, no interior da Paraíba. Então, aqui nós temos diferentes levantamentos, e existem outros, tá? Que o Brasil faz parte, e que com eles a gente vai ter grandes avanços na área de cosmologia, na área de astrofísica, tá?
E é isso aí. É bom, como a gente está na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, aqui eu poderia dizer que financeiramente, né, investimentos que são feitos na ciência, aqui estão alguns exemplos, não só quando a gente tem a contratação dos pesquisadores, professores nas universidades, nos centros de pesquisa, mas também a gente tem um custo para construir esses equipamentos. Então, aqui é parte do investimento do dinheiro do contribuinte, tá? Para projetos altamente relevantes e que estão em andamento e que vão trazer muita informação, um conjunto enorme de dados que vão permitir a gente continuar a evoluir nesse nosso estudo, não só de cosmologia, astronomia, astrofísica, aqui é só um exemplo, em todas as outras áreas, né, onde a gente tem investimento, as outras áreas de ciência, ok? Então, é importante ressaltar que é um movimento que não pode parar, que essas verbas são muito importantes. Então, muito obrigada, espero que tenha sido claro, que tenha motivado e acrescentado mais informação para vocês, e obrigado pela audiência, pela participação. Pois é, Mariana, eu agradeço a exposição. Eu chego a ficar assim meio mudo e pensativo ao contemplar essa vastidão toda e ver que o ser humano conseguiu perscrutar os confins do universo sentado aqui nessa pequenina casca de nós, como dizia o tio Carl Sagan, né? É impressionante aonde já chegamos. E, é claro, ainda existe uma montanha toda para continuar subindo, porque a cada questão resolvida aparece mais um número enorme de degraus. E tu falaste aí no final um aspecto importante, que essas coisas não se fazem de graça. Elas exigem pessoas, técnicos, exigem equipamentos, verbas para participação nessas colaborações que hoje tem milhares de pessoas, o milhares é milhares mesmo, ou milhas aí de pessoas, e tudo isso envolve uma organização e uma necessidade. E a conjuntura atual, eu diria que um pescador conhecido meu, o mar não está para peixe. Então, eu acho que, quem sabe, temos na audiência algum futuro ministro da Ciência e Tecnologia, e eu espero que ele seja ou ela seja sensibilizada e que nos ajude com recursos financeiros para o futuro. E para o presente também, mas por enquanto está meio difícil a gente trocar o ministro. É um bom lugar aqui para encontrar futuros ministros da ciência e tecnologia. Aqui pois eu tenho sempre essa esperança de topar com alguém que venha a ser, quem sabe, um contribuidor rico nos assistindo, que possa ajudar a produzir o financiamento de pesquisa, porque elas custam dinheiro. E só para ressaltar aqui, eu particularmente sou fã desse evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, não é à toa que eu participo dela desde que eu era estudante, porque eu acho que é fundamental. Se tem algo que nós, pesquisadores, professores, é nossa obrigação é fazer esse contato com a sociedade. Porque se a sociedade também não tem conhecimento do que nós estamos realizando, fica difícil de ter um apoio na hora que nós queremos mostrar e pedir, olha, eu preciso de verba, mas será que é sério mesmo? Será? A gente vive num momento tão cético, porque é difícil distinguir, a gente vê tanta barbaridade acontecendo em diferentes setores. Então, eu acho que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ela tinha que ser amplamente divulgada, talvez até fazer uma a cada 6 meses, não sei, porque esse contato com a sociedade e a sociedade entender o que é realizado, o que é feito, é de extrema importância para que seja cobrado, devidamente cobrado, que os investimentos continuem e que a gente possa dar prosseguimento, né, aos estudos.
Eu gostei da ideia, viu? Fazer 2 semanas nacionais de ciência e tecnologia no ano. Achei ótima a ideia. Eu topo. Eu acho que se não tem uma contrapartida nacional, quem sabe aí o Linha e o Planetário não realizam uma preparatória para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com 2 ciclos de palestras, um em cada semestre. Perfeito. Falando em palestra, falando em semestre, não tem nada a ver, mas o pessoal já está ficando nervoso que a gente vai encerrar a transmissão sem fazer as perguntas. Então, prepare-se, Mariana, toma um copo d'água, que aí vem o pessoal que pergunta mesmo. Já tem pergunta feita ontem, cujo nosso apresentador era o Adriano, e ele está mais voltado para a pesquisa da nossa galáxia, a Via Láctea. E eu acho que a pergunta cai bem dentro do contexto de hoje de cosmologia. E a pergunta foi feita por Raíssa Guerra, e a pergunta é a seguinte: os áxions seriam fortes candidatos a componente básico da matéria escura? Obrigada, Raíssa, pela pergunta. Eu sei que foi feita ontem, mas está valendo. Todos os modelos que a gente tem hoje para descrever a matéria escura, por exemplo, inicialmente foram propostas alternativas utilizando já partículas que a gente conhece, como, por exemplo, neutrinos. Só que, quando você une diferentes observações que a gente faz, a gente vê que os neutrinos são, por exemplo, muito quentes, tá? Ou mornos. Eles têm uma temperatura muito elevada, têm uma frequência muito elevada para explicar. Então, elas não são compatíveis, não são coerentes. E, nesse sentido, os áxions também. Então, a gente precisa... O que as observações, em conjunto com uma série de suposições das nossas modelagens, dizem que as partículas da matéria escura elas precisam interagir muito fracamente de forma eletromagnética, tá? E você tem diferentes grupos e tem diferentes levantamentos dedicados ao estudo da matéria escura, a essa investigação, que traçam qual deve ser a seção de choque, qual deve ser a massa dessas partículas e outras características para justificar o que a gente observa. Então, nesse sentido, nem neutrinos, áxions, diferentes tipos de partículas já foram excluídas ou quase excluídas, dadas as modelagens. Ok, vamos dar continuidade e nós temos uma pergunta do Iremar Sorrab. O Iremar pergunta o seguinte: a idade do universo é estimada em 13 bilhões e meio de anos. Então, quais os parâmetros usados para ter essa estimativa? Acho que é relacionado à metodologia, os elementos que são usados para que se possa chegar a essa estimativa. Então, para a gente chegar a essa estimativa da idade do universo, a gente faz uma construção de uma função, a gente chama de função de Hubble, que tem a ver, a função de Hubble, ela diz a que taxa, né, com o tempo, que taxa temporal a gente tem a expansão do universo, tá? Uma quantidade, uma função que a gente modela aqui para descrever essa expansão, isso tudo relacionado com a geometria do espaço-tempo. Então, que é uma quantidade que aparece na métrica. Então, a gente, como eu falei, a gente faz a construção do modelo padrão supondo relatividade geral. A gente também supõe a homogeneidade e isotropia do universo em grandes escalas. E aí você tem a função de Hubble sendo descrita. Se a gente fala já em termos dos parâmetros cosmológicos, a gente precisa falar do componente energético material. Então, como eu disse, dadas diferentes observações, a gente sabe que tem radiação, a gente sabe que tem matéria, seja matéria escura como bariônica, a gente sabe, dado várias evidências, que existe energia escura, então a gente usa esse conjunto, um conjunto bem diverso de diferentes observações astronômicas, cosmológicas,
para estimar esses parâmetros cosmológicos. E aí, uma vez esses parâmetros estimados, a gente utiliza essa informação para tirar a informação sobre a idade do universo. Tá? Não sei se ficou claro. Entra aí uma matemática para ficar mais exato, mas espero que tenha ficado claro. Ô Mariana, nós temos a Úrsula Raquel, que fez a seguinte pergunta: a expansão do universo interfere no tamanho dos objetos ou só na distância entre eles? Exemplo, aumenta o tamanho dos planetas ou só ficam mais distantes entre si? Boa pergunta. A taxa de expansão, ela não é rápida o suficiente para a gente observar para a gente ter uma alteração no tamanho dos objetos, mas objetos aqui do tamanho do planeta Terra, por exemplo. Então, planetas, algumas estrelas, você não tem. A expansão não é rápida o suficiente para você já perceber uma alteração na própria estrutura desses objetos. Mas, em compensação, as maiores estruturas, que são os aglomerados de galáxias, a gente consegue, sim, tem informação, a gente chama de efeito Sunyaev-Zeldovich, que é uma interação daqueles fótons da última superfície de espalhamento, então os fótons da radiação cósmica de fundo, quando elas interagem com um aglomerado de galáxia. Então, como eu falei, esse aglomerado de galáxia, como todo corpo massivo, ele gera um potencial gravitacional. Então, o aglomerado de galáxia, ele vai gerar um potencial gravitacional muito grande, porque ele é um objeto, são os maiores objetos que a gente encontra no céu, tá? Então, o potencial gravitacional que ele vai gerar vai ser muito grande. E o que a gente tem? E por ele ser um objeto, ele é grande, mas assim, ele é muito grande em termos de objeto celeste. Mas em comparação ao universo, ele é muito pequeno. Mas mesmo assim, a gente consegue tirar uma informação sobre a expansão do universo dos fótons da radiação cósmica de fundo, que eles caem nesse potencial gravitacional do aglomerado de galáxias, então eles são acelerados aqui, caem nesse potencial, e depois eles, continuando a viagem deles, eles vão subir esse potencial e vão continuar a sua viagem. A gente consegue medir efeito da expansão do universo só dessa passagem desses fótons pelo aglomerado de galáxia. Então, assim, em termos da estrutura do aglomerado, a expansão do universo, ela não é relevante, tá? Quando a gente estuda a astrofísica do aglomerado de galáxia, a expansão do universo, ela não é relevante, mas mesmo assim a gente consegue tirar medidas, informações cosmológicas de fótons que interagem, fótons externos, tá? De outras fontes que interagem com esses objetos, tá? Temos uma outra pergunta aqui do Iremal Sorrab, que é o seguinte: o universo está em expansão. Ok. Expande-se para onde? Que lugar é esse? Um pré-universo? Boa. Então, imagina que você pegou um tecido que é elástico. Então, deixa eu até ver se eu tenho alguma coisa aqui. Vou pegar aqui uns brinquedinhos dos meus filhos. Então, eu tenho aqui esse saquinho e pensa só nessa parte de cima, tá? Na abertura. Então, o universo, num certo instante, está assim, e essa expansão do universo, vejam, eu não preciso supor nada aqui em volta, tá? Não preciso fazer nenhuma suposição, e essa expansão do universo, ela está fazendo isso. Então, essa é uma informação, o que está em volta, vai para onde, essa é uma informação que a gente não tem. Porque, por exemplo, a gente observa os objetos luminosos e, indiretamente, objetos não luminosos como a matéria escura. Mas tem um limite, porque, por exemplo, a luz ela viaja a uma velocidade muito alta, só que essa velocidade é finita. Então, a gente tem o que a gente chama de universo visível. É até o tempo que leva para o objeto, para o fóton emitido mais distante possível, conseguir viajar e chegar até nós hoje. Então, isso traça
essa borda desse universo visível. Então, para a gente aqui não tem como a gente acessar essa informação. A gente pode fazer diferentes suposições, mas a gente não tem como acessar essa informação, porque a gente tem esse limite. O que eu observo aqui é o que a gente chama de universo visível. Eu posso ver, eu posso falar da expansão desse universo visível, eu posso tirar informações dessa parte. O que está ao redor, a gente nunca vai conseguir, por construção, a gente nunca vai conseguir acessar. Então, vai ser só suposição mesmo. Dando continuidade, nós temos Está com o quadro negro aí por perto? A Ana Lima fez a seguinte pergunta, eu diria um tanto quanto modesta, hein, Ana? Poderia dar uma ideia do tipo de pesquisa, processo utilizado para capturar e analisar o máximo de informação possível da radiação cósmica de fundo? Tá, da radiação cósmica de fundo, especificamente, ok. Olha, vou abordar essa questão com diferentes... Vou tentar fazer a trajetória aqui de... pena que eu não peguei nenhuma figura em relação a isso. Diferentes experimentos. Você tem diferentes satélites e instrumentos que são desenvolvidos para fazer medida da radiação cósmica de fundo, e você tem um dos primeiros experimentos lá no início da década de 90, a precisão que ele tinha. E aí, essa precisão você pode pensar, por exemplo... eu não sei qual é a sua idade, mas pensa na evolução das próprias câmeras fotográficas. Então, quando a gente fala de quantos pixels tem e tudo mais, é o tipo de imagem, o tipo de foto que você vai conseguir fazer. Então, você tem os primeiros satélites na década de 90, o COBE, por exemplo, que conseguiu fazer medidas da radiação cósmica de fundo, mas o próprio instrumento ele era construído de forma que você conseguia fazer uma medida da temperatura média desses fótons. A próxima geração desses instrumentos, elas já conseguem fazer o quê? Elas fazem medidas da diferença de temperatura entre dois pontos. Então, você consegue fazer um mapeamento, você, dado uma abertura angular, você faz a comparação da temperatura dos fótons que você está medindo com diferentes aberturas angulares. E isso você consegue tirar um mapa diferente do COBE, por exemplo. Então, o WMAP e o Planck já fazem um tipo de medida diferente, tá? Então, quais são todas as possibilidades? E isso vai depender muito do equipamento que você desenvolve. Então, e aí você tem diferentes desafios, porque você, por exemplo, tem equipamentos muito precisos, com a parte a eletrônica, né, o instrumento físico, dos mais modernos, talvez o que melhor consegue se fazer hoje, mas que estão lá na Antártida, mas que você faz uma medida, você consegue aplicar muito bem, você desenvolve muito bem, mas você só mede uma frequência. E aí, às vezes, porque tudo tem um custo, como a gente estava falando aqui. Então, você consegue desenvolver, às vezes, equipamentos, tudo vai depender do tipo de pergunta que você quer responder também. A gente sempre desenha os satélites, telescópios, baseados nas perguntas que você quer responder. Porque cada pergunta vai ter um design, vai ter um desenho ótimo para responder aquela pergunta. E é ele que você quer alcançar. Então, você tem diferentes... No caso específico da radiação cósmica de fundo, vai depender um pouco da pergunta que você quer responder, para desenhar da melhor maneira possível um certo instrumento. Então, quais são todas as possibilidades? Depende do número de perguntas, talvez. Óbvio que tem a limitação do próprio dado, mas assim, é difícil, é uma pergunta super importante a que você fez, mas é difícil responder de forma objetiva, detalhada, esses casos, tá? Porque é muito estudo de caso, é muito caso a caso. Para cada pergunta, você vai ter um desenho ótimo do seu experimento, e sim, você tem várias informações que você consegue tirar da radiação cósmica de fundo, como eu estava falando do próprio efeito Sunyaev-Zelldovich, que você consegue detectar aglomerados de galáxias via sinal de radiação cósmica de fundo, por exemplo, tá?
A Judite Casanova fez a seguinte pergunta: a coleta de materiais em asteroides, como foi feita recentemente no asteroide Bennu, pode trazer alguma nova informação sobre a formação do universo? Sobre a formação do universo. Sim. Como sempre traz qualquer medida de objetos celestes, traz informações para a gente descrever a evolução do universo, mas aqui eu preferiria dizer que ele vai ter uma contribuição maior para o nosso entendimento do objeto astronômico em si, porque os asteroides a gente sabe que eles são muito novos. Então, na evolução, na história da formação de estrutura, né, das estruturas que existem no universo, os asteroides são objetos muito novos. Então, eles podem se trazer mais informações, mas ele vai trazer informação sobre um passado muito recente do universo. Tá? E, em geral, na cosmologia, quando a gente pensa em modelos cosmológicos, a gente quer fazer esse mapeamento a altíssimas distâncias. Quanto mais distante a gente conseguir medir, melhor. Tá? Então, sim, traz mais informação, é importante, mas do ponto de vista da cosmologia, seria mais relevante a gente conseguir informações mais antigas, mais distantes de nós. Tá? A Úrsula Raquel pergunta sobre a matéria escura. Não conseguimos ver a matéria escura. Ela é composta de algo totalmente diferente dos objetos que conhecemos, como planetas, estrelas, etc. É uma das perguntas que a gente quer saber. Então, assim, o que a gente tem com certeza, ela não é formada pela matéria usual, por átomos sei lá, de ferro, de cobre, hidrogênio. Isso a gente sabe que ela não é, que a matéria escura não é composta disso. Porque se fosse, a gente conseguiria interagir através de força eletromagnética e a gente conseguiria visualizá-la como a gente visualiza, por exemplo, os planetas, as estrelas, tudo mais. Então, essa é uma grande pergunta. Quais são as partículas? Qual é a partícula que forma a matéria escura? Tá? Então, a gente conhece algumas características que ela deve ter. E aí, diferentes levantamentos estão em busca de conseguir detectar e definir quais são essas partículas, que tipo de matéria é essa. E a Raíssa deixa um comentário: Mariana, excelente palestra, mas eu ainda não entendi muito bem a metodologia utilizada para determinar a quantidade de matéria escura em uma galáxia. Poderia explicar? Tá. Aqui você não entendeu, eu não sei se você é estudante de astronomia ou de física, mas se você não entendeu por conta do seminário, que bom, porque eu não descrevi não cheguei a abordar, descrever como é que é essa metodologia. Então, aqui, para a gente falar como a gente infere a matéria escura numa galáxia ou num aglomerado de galáxia, você tem diferentes formas de fazer isso. Por exemplo, eu diria que a primeira descoberta, a primeira previsão da existência de matéria escura foi observando a velocidade de estrelas que compõem as galáxias. Então, se a massa que você atribui à galáxia é aquela massa luminosa a que a gente enxerga, então você faz uma inferência, você sabe que o ponto gravitacional daquela galáxia vai ser dado por um certo tipo, um certo valor, e aí você tem o movimento das partículas das estrelas ao longo dessa galáxia deveria ser coerente com essa massa, com esse potencial que a gente estima vendo essa matéria luminosa. Só que foram feitas diferentes medidas e conforme você se afastava do centro da galáxia, você via que a velocidade das estrelas elas não correspondiam, elas não diminuíam
de forma coerente com aquela massa que você estava estimando. Então, aqui, uma das metodologias é você tentar estimar qual é o perfil da distribuição de matéria desses objetos, tá? Sejam de aglomerados, de galáxias ou de galáxias, você estima qual é a distribuição de matéria desses objetos, dado, por exemplo, a velocidade de rotação de alguns objetos que compõem, por exemplo, de estrelas que compõem a galáxia. Então, uma das metodologias é isso, você tenta medir tenta extrair informação sobre a velocidade de estrelas de uma galáxia. Dado isso, você estima, reconstrói, tenta reconstruir qual é a distribuição de matéria nesse objeto, e aí, dado a reconstrução de matéria desse objeto via informação, por exemplo, da velocidade das estrelas, você compara essa estimativa dessa massa com a massa luminosa, dada a luminosidade da galáxia, né? Você também consegue inferir uma massa, e você compara. E aí você vê que essa massa que você estima, a massa luminosa, não é compatível com aquela do movimento das estrelas. Então, você vê que tem uma massa faltando aí. Essa massa que está faltando, você não está enxergando com o seu telescópio, com o seu satélite. Então, por isso, o nome de matéria escura. Então, esse é um dos critérios. Outro critério, uma das metodologias. Outra metodologia é como aquela que eu descrevi com lenteamento gravitacional. Lenteamento gravitacional forte, fraco, eles podem ser usados também para trazer essa informação sobre a distribuição de matéria dos objetos, de galáxias e aglomerados de galáxias. Então, novamente, aquele sinal do lenteamento gravitacional, você vai fazer diferentes medidas, elas vão te dar uma informação de como a matéria está distribuída, como é esse potencial gravitacional gerado por aquele objeto. Você pega a massa luminosa que você consegue estimar por outras vias, estima essa massa luminosa e aí compara com essa informação da massa obtida, por exemplo, via lenteamento gravitacional. E aí, novamente, a coisa, assim, os dados não concordam. Massa luminosa está muito longe de ser aquela que você estima estudando a distribuição de matéria via sinal lenteamento via lenteamento gravitacional ou através do movimento de rotação de estrelas, por exemplo. Tá? Então, tem diferentes metodologias. Já vi, Mariana, que acho que tu deve voltar aqui outra oportunidade para contar um pouco sobre exatamente os meandros de como se arrancar essa informação, porque não é algo trivial e requer um pouco de detalhamento na explicação, e eu acho que é bem interessante e que vale um retorno aqui, quem sabe, no próximo semestre, no primeiro semestre do ano que vem, um novo ciclo de astronomia ao entardecer, e aí tu volta a contar um pouco mais dessas técnicas e dessas formas de se avaliar o que se observa, a teoria, e inclusive expondo as dificuldades nos processos, porque falando assim, média aqui, média ali, parece que é fácil, né? Mas na prática a coisa é bastante complicada, e é aí que a gente valoriza o esforço feito. Eu acho que as perguntas estão de bom tamanho. Antes de passar a palavra para o Leandro fazer umas considerações finais, eu faria umas considerações quase finais, agradecendo tua presença e dos demais palestrantes desta semana, do público, da audiência que foi fiel aí e respondeu fazendo questões. O que motiva sempre a gente é que nem cantor, né? O cantor canta, tem que ter palma. Se não tiver palma, o negócio fica meio ruim. O cientista expõe o seu tema de trabalho e ele quer ouvir alguma pergunta, porque isso ajuda a esclarecer, às vezes, algum ponto que não se abordou muito, que não ficou muito claro. Então, Mariana, muito obrigado
por ter vindo Obrigadíssima a aqui vocês. contar para a gente. E a nossa audiência. Mantenham-se antenados nos nossos canais e nos Facebooks da vida, porque a qualquer momento pode surgir intempestivamente um novo ciclo aí. Leandro, é contigo aí. Pessoal, acho que foi a melhor maneira de terminar essa semana, né, com questões cosmológicas atuais. Eu vou pegar, tem vários comentários aqui, Mariana, depois a gente sempre convida, né, os palestrantes a ver os comentários, assim, que é exatamente essa coisa do cara. Tanto para você ver as perguntas, né, que você mesmo já respondeu, mas como você ver os comentários aqui. Eu vou pensar um aqui da Ana Lima, né, que você respondeu a pergunta dela, que eu acho que resume, né, o que o pessoal colocou aqui. Ana Lima, viva a ciência brasileira, temos mentes brilhantes como a da Mariana. Excelente palestra. Eu acho que isso resume aqui várias Nossa, pessoas agradecendo, a Úrsula, a Judite, são pessoas que estão sempre com a gente, Raíssa Guerra também, são pessoas que estão sempre conosco, são pessoas que especialmente gostam da ciência. Né? Eu sei que a Raíssa é professora, a Judite eu acho que também mas assim, são pessoas que estão ligadas, né, na coisa da ciência, que valorizam, que entendem que o Brasil produz ciência, uma coisa muito legal. Astronomia Entardecer, que eu acho que, além de aproximar, eu digo sempre, né, que a gente está colocando cientistas que estão na crista da onda de pesquisas, né, com o público. Isso é um negócio muito, muito legal. Isso mantém também nós do Planetário atualizados, né, também, porque a gente lida com o público o tempo inteiro, então a gente está sempre colado com vocês aqui, que é para aprender e estar nos atualizando também. E essa turma que nos acompanhou aqui no Astronomia Entardecer é uma turma que valoriza a ciência, sabe? Eles gostam de ver a coisa que o Brasil produz, e é muito legal. O Linea é extremamente importante porque essa junção dos pesquisadores brasileiros com os grandes levantamentos, né, que é o que como se faz a astronomia hoje, é uma coisa muito, muito bacana. Fico muito feliz. Maia, tem aqui já vários comentários aqui de apoio à nossa segunda Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, acho que não temos mais escapatória. Acho que teremos que fazer outro aí no primeiro semestre do ano que vem. Que vai Temas é ser... que não faltam. Temas é que não faltam. Temos é que não É, faltam. E gente isso boa aí. para falar também. Maravilhoso. Pessoal, bons céus para todo mundo. Mariana, muito obrigado mesmo. Tá bom? Até a obrigada a próxima. vocês, obrigado, pessoal. Rodrigo, pode encerrar a transmissão, por favor? Tchau, tchau.